Olá, este é o canal A Igreja e a Boa Gestão. Nós estamos recomeçando hoje mais um episódio da série de entrevistas, né? E você já sabe, já acompanha o nosso canal, inclusive a gente agradece por você estar acompanhando, agradece por você participar, por você compartilhar, dê lá o seu like, que isso é importante, para que mais pastores, líderes e administradores, aqueles que são responsáveis na igreja, possam ter acesso. Junto com esta série, temos outras séries, né, que é de direito religioso e a série de princípios da boa gestão. Então, acompanhe, navegue junto conosco, porque nós queremos passar o máximo de informações. Bom, a série de entrevistas, ele, na verdade, tem uma intenção, se você nos acompanha já percebeu, que está muito baseado naquilo que a gente lê em 1 Timóteo 3, que diz que uma excelente obra requer excelentes obreiros, né? Excelentes obreiros. Então, quando a gente procura alguém para uma entrevista, a gente está sempre buscando uma pessoa que trabalha num tema pertinente ou uma pessoa que já tem bastante vivência no trabalho ligado ao reino e sempre uma pessoa, gente como a gente. Aliás, ele mesmo tem um canal e no canal dele ele tem uma série que ele intitula como Gente de Carne e Osso. Então, hoje eu trago aqui para a nossa entrevista Carlos Sider, amigo de longa data, de muitos anos, acho que nós nos cumprimentávamos do berçário, e temos o privilégio de trazê-lo aqui. Você certamente o conhece, principalmente nas questões relacionadas à música, e hoje vamos tratar de alguns assuntos, onde inclusive música será um deles. Então, Carlos, muito prazer, seja bem-vindo aí ao nosso canal, e já passo a palavra para você fazer sua abertura, e inclusive já falar um pouquinho do seu currículo, do que você se formou, sua vida, enfim. Seja bem-vindo, obrigado. Perfeito, Marcão. Eu agradeço pelo convite, poder estar aqui com vocês, a oportunidade de falar um pouco do que Deus tem nos feito viver ao longo desses anos. Como o Marcos falou, a gente se conhece há um pouco mais de tempo do que convém lembrar. Por uma questão simples de, bom, todo mundo vai saber que a gente é um pouco mais velho do que os dinossauros. Bem Mas, velho. seja como for, eu sei que muitas vezes a pessoa acha que alguns meio cristãos, sobretudo, me conhecem um pouco mais pelo trabalho musical, pela uma série de outras coisas. Mas, como o Marcos falou, eu nunca me vi chamado a ser um músico cristão ou a ser um ministro cristão em tempo integral. Eu sempre me vi chamado a sê-lo também, mas não de forma exclusiva. Então, eu me formei em engenharia química, sempre gostei de química, fiz colégio técnico em química, engenharia química, depois acabei entrando pela vertente da indústria química como engenheiro, depois como gestor, depois uma série de coisas. Foi o momento de fazer algumas pós-graduações na vida, com relação à administração industrial e depois administração, marketing, finanças, e tem sido assim desde os tempos em que o Guaraná era fechado com rolha de cortiça. Esse ano eu faço de formado em engenharia há 40 anos. Já existia engenharia naquela época? Sim, inclusive não tinha nem... Bom, deixa para lá, não convém. As piadinhas não param nunca mais. Mas, a bem da verdade, vamos dizer, são vários anos de trabalho. Hoje eu já me vejo um tanto que afastado da química pura, e eu estou já em vários ciclos de gestão, acabando por ser gestor de indústrias químicas, hoje envolvido com conselhos de indústrias químicas. Tenho participado desses processos, tenho me envolvido com isso. Hoje piloto com alguns sócios uma empresa que trata de fusões e aquisições de empresas, voltado especificamente em indústrias químicas, e esse tem sido o nosso trabalho, o meu trabalho ao longo de todo esse tempo. Enquanto isto sempre ocupa o meu dia a dia, o meu horário comercial, vamos dizer assim, eu acabei por me ver chamado a sempre gostar de música, sempre me envolver com música. Acabei tendo uma voz que ficou facilitando um pouco os caminhos, uma voz defeituosa, porém deu certo. Eu me acho fã muitas vezes. O pessoal, fala num timbre e canta no outro. Eu engoli 2 pacotes de algodão, por isso que ficou essa voz meio embrulhada.
Mas eu acabei me envolvendo com isso. Nós fizemos o trabalho do Mensagem juntos, lá no Templo do Império. Enfim, esse trabalho sempre foi envolvido, eu sempre me envolvi com isso. E uma coisa que eu sempre falo, eu nunca consegui, na minha própria cabeça ou na minha própria vida, fazer uma distinção entre o que é vida secular e vida cristã, vida religiosa, vida eclesiástica com o mercado secular. É tudo a mesma coisa. Você acorda o mesmo ser adorável que você é, você acorda, você vive a sua vida, você acaba dividindo o seu tempo, sua cabeça, os seus sonhos, à medida em que Deus os chama para fazer o que faz. Então, eu costumo dizer, como tenho aprendido a dizer de uns anos para cá, eu me sinto assim, eu sou chamado e ungido para ser engenheiro químico, para atuar nesse campo de gestão da indústria química, e também sou chamado e ungido para fazer algumas outras coisas usando o tempo livre, usando o tempo que Deus me dá, usando os caminhos e os projetos que Ele me chama a fazer, seja na música, seja na gestão, ajudando igrejas e comunidades, também nas nossas especialidades profissionais, se é que é possível usar esse tipo de coisa. Então, é assim que eu vejo um pouco, fazendo um panorama bem assim curto de uma vida rápida, curta, formada há pouco tempo. Em alguns minutos, uma vida em alguns minutos. Por aí, tem que fugir. A gente sempre trabalhou junto, pelo menos no milênio passado, né? E a gente estava sempre preocupado, né? Por isso agora vamos entrando mais no campo da música, da adoração, do louvor. A nossa preocupação, nitidamente, assim como de outros grupos na época, Logos, Vencedores e alguns outros, de que a adoração ela teria que ser um estilo de vida, quer dizer, até hoje a adoração como um sinônimo de estilo de vida, né? Não dá para você dissociar uma coisa da outra, e por conta desse estilo tem a ver com relacionamento próximo com Deus, senão você faz um show, senão você faz uma apresentação, uma fantasia, né? A gente vê alguns exemplos fantásticos na Bíblia, sobre como Deus ensinou sobre a adoração, porque Deus não é doido. Imagina que ele ia deixar para pessoas incrédulas, para pessoas idólatras, montarem um programa de adoração ao nome dele, né? Então, ele na Bíblia ele apresenta uma série de condições e maneiras que nós devemos adorá-lo. Até estava ouvindo esses dias, a pessoa disse uma frase que me marcou muito, que nós adoramos a Deus pelo seu caráter e nós damos graças por tudo que ele faz. Então, isso marcou muito aquilo que a gente entende como louvor e adoração. Infelizmente, o que a gente tem visto aí nas igrejas é que os pastores e líderes têm largado na mão de alguns dirigentes ou do pessoal da música, sei lá eu, e acabam largando mão disso e não prestam atenção, muitas vezes, na teologia daquilo que está sendo cantado, né? O que você tem visto aí, o que você tem analisado nos últimos anos em relação a isso? No fim das contas, é difícil dizer de uma forma tão sucinta assim, mas é nítido e claro que nos tempos de hoje, sempre foi assim, mas agora está ficando cada vez mais intenso isso. Sim. O meio cristão, a música cristã, as pregações, a programação de uma igreja para os seus membros, ela se torna mais um serviço do que algo que você presta. É um serviço que é feito para aquele que deveria servir. A tendência hoje da música cristã é ser consumida, é ser comprada. Hoje, há gravadoras que instigam a você gravar músicas que vão vender bem, músicas que caem bem no gosto do povo, músicas que falam aquilo que ele quer ouvir, isso não só na linguagem musical, mas na linguagem escrita, as palavras e tudo. E aí você tem origem a esse triunfalismo, as músicas que são mais uma autoajuda do que outra coisa. Elas não refletem o que está na palavra. Eu costumo dizer que a melhor palavra neotestamentária para traduzir adoração, proskunel, como está lá em João 4, é rendição. No momento em que você se rende a Deus. Então, o seu primeiro ato de adoração é a própria conversão,
É o momento em que você reconhece que você não dá conta da sua vida e você precisa de Deus na sua vida. A partir deste primeiro ato de rendição, vão haver muitos outros atos de rendição, muitos atos de entrega, e isso tudo é a verdadeira adoração. O resto, você consegue até emular, simular, teatralizar a adoração fazendo caras e bocas, fazendo cara espiritual. Então, você vai para a programação, ou na frente da câmera, hoje em dia, em um Zoom, você vai para lá e faz caras e bocas, você mostra que você é espiritual, você canta com emoção, você chora, você faz o que quiser. Mas se aquilo tudo não for acompanhado na intimidade, pelo testemunho que o próprio Espírito dá sobre a sua vida, que diz que você é um cara que realmente tem um coração rendido a Jesus e que está no processo de contínua rendição e transformação, isso tudo pode ser arriscadamente um teatro. Como existem, infelizmente, muitas pessoas no meio cristão que você tem de tudo, você tem verdadeiros adoradores, realmente gente séria, rendida ao Senhor, e gente também que são os lobos em pele de ovelha, que estão aí só atrás do mercado de vender seus espaços, vender suas canecas, vender seus serviços, vender seus pacotes, seus cursos, e, ao fim das contas, você tem esse mercado chamado evangélico, que tem de tudo, menos Bíblia, muitas vezes. Então, a gente vê tudo assim, música cristã, na pregação, na forma como as igrejas são organizadas. A pessoa vai para a igreja porque lá tem programação para o meu filho adolescente, eu prefiro que o meu filho adolescente ande por lá do que seja entregue a outra igreja dos malucos, que lá os caras aprendem a fazer besteira. A igreja passou a ser um local de prestação de serviço. Ou um centro de consumo, né? Na verdade, a pessoa vai para centro de consumir consumo. E não para servir. É quase que um mercado, é quase que uma praça. Eu costumo dizer, às vezes, brincando, que tem certas igrejas que parecem praça de alimentação de shopping, antes da pandemia. Você pode entrar lá, cada um da sua família come o que quiser comer. Um gosta de comida japonesa, outro gosta de churrasco, outro gosta de hambúrguer. Perfeito, todos saem satisfeitos. Você e sua família entram lá, entram incógnitos, ficam lá, se alimentam e vão embora incógnitos. Ninguém incomoda, ninguém te pergunta se você está bem, se não está bem, ninguém vai cutucar o dedo na ferida, ninguém vai dizer que você está certo ou está errado. Simplesmente um lugar de consumo. Essas são as igrejas de hoje em muitos lugares, e isso, vamos e venhamos, não encontra, na minha forma de ver, muito fundamento no que Paulo descreve como comunidade, como igreja, como corpo, né? Um grupo de pessoas, como o corpo de Cristo. Enfim, às vezes, muitas vezes, o que a gente observa é que uma pregação fraca na palavra, uma pregação motivacional, né, ela acaba levando também a um louvor triunfalista, quer dizer, você não tem palavra nem na pregação, muito menos palavra no conteúdo da letra das músicas. Aí ela fica repetindo, porque não tem conteúdo, aí fica repetindo, enfim, aquilo no final. Agora, como o Ademar. Pode falar, pode falar. O Ademar de Campos falou na live que a gente fez no ano passado. Ele fala assim: a música da igreja é reflexo da pregação do púlpito da igreja, a vida da igreja é reflexo do púlpito, o púlpito é reflexo de todo o envolvimento dessa liderança em torno da palavra de Deus, ou não. Se a comunidade se reúne em torno de um bom serviço e o pastor entra nessa dança, você tem um shopping, você tem um mercado, e assim por diante. Eu posso pegar o link lá no teu canal e colocar na descrição aqui sem problema? Claro, dessa entrevista. Claro, pode mandar bala. Ok. Mandar bala não, cuidado que nós estamos no meio de uma guerra e mandar bala não é bom. Exatamente. O que a gente às vezes tem percebido é que às vezes fica muito em função das influências culturais, fica muito em função daquilo que é focalizado no homem, né? Nos interesses. Porque quando você falou aí, a pessoa está numa praça de alimentação, come o que quer e fica satisfeito, esse satisfeito muitas vezes é por seus próprios interesses, né? Entendo que quando você fala ninguém te incomoda, é porque o papel da palavra é pôr o dedo na ferida, é incomodar, e mais além, né? Não fica centralizada na palavra e acaba centralizada nas emoções, tal, até do próprio dirigente, né? Isso me evoca um lado que se fala muito no meio cristão, que é o papo da excelência, né? Sim.
É legal esse tema, mas eu costumo dizer o seguinte, eu acho que nós já tivemos essas conversas inúmeras vezes, mas excelência, eu já aprendi que não é ser perfeccionista. Sim, O perfeccionismo é uma forma até doentia de excelência. pode até dar O que problema, né? Deus não... Exato. O que Deus... Quem vai dizer se o teu trabalho é excelente ou não? Não é o teu público, necessariamente. É quem o contratou para isso. O É. teu Deus, que foi quem chamou você para esse ministério, que ele vai dizer? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, ou nunca vos conheci, infeliz? Pois é, Nunca te conheci, infeliz? Aquela questão é claramente o seguinte, olha, eu te dei recursos, você não soube usar, você é um mau gestor, ou eu te dei recursos e você multiplicou, servo bom e fiel. A questão toda é o que você faz com o recurso que Deus te deu e com a encomenda que Deus te deu. Você tem que ouvir o excelente. O que é o excelente, muitas vezes? Não é o perfeito, não é o perfeccionismo, sim, também não é fazer de qualquer jeito. A gente tem a tendência sempre de falar, você tem que fazer com excelência, porque tem muita gente que faz de qualquer jeito, que é para Deus mesmo, né? Deus não reclama. De outro lado, tem gente que faz um perfeccionismo, mas o perfeccionismo atende aos seus próprios interesses ou aos seus sim, próprios gostos, ou ao gosto de um público que está pagando. Então, se você é um músico, por exemplo, e é contratado e vende ingresso num lugar da música, e a pessoa que foi lá está querendo ouvir música, então, meu amigo, está estabelecida a relação de serviço. Você sim, é um prestador de serviço, você vai lá e toca melhor que você pode. Agora, se você foi chamado por Deus para ministrar, para ensinar a palavra através da música, essa é a sua encomenda, não ser o doente mental que fica fazendo perfeccionismo maluco. Então, você vê hoje regentes, compositores que querem fazer uma coisa que quase eles se jactam com aquilo tudo. sim, E, às vezes, pode ser, não estou dizendo que é. Deus está dizendo assim, não fui eu isso que eu pedi, não foi isso que eu encomendei. sim. Eu não vou dizer que é excelente, eu vou dizer que é mal usado o recurso. Foi usado para outras finalidades, outros interesses. Então, excelência é entregar a encomenda com algo mais, com algo, sobretudo com coração, sobretudo com amor, sobretudo com especialidade na coisa, amor à obra, tudo que você faz, você está entregando ao teu Deus e às pessoas para quem Deus quer que essa mensagem chegue. Então, se você é um pastor fazendo isso, faça com excelência, entregue aquilo que foi encomendado da melhor forma e um pouco melhor do que esperado. Isso é excelência e Deus vai dizer excelente. As pessoas que vão ser alvo desse serviço vão dizer excelente trabalho. Isso vale também para gestão, para administração, para construção de igreja, para pastoreio, para liderança de ministérios, enfim, todo esse conceito. Se é que tu já está entrando no outro assunto que eu quero abordar, mas só para encerrar o anterior, né? E sempre, né, a música e a letra precisam remeter à palavra que nos devem levar ali para olhar a palavra de Deus e ouvir o que Deus tem. Bom, agora falando sobre isso aí, nosso tema principal é sobre gestão. É lógico que uma boa música contribui também para a gestão da palavra, para um bom entendimento da Bíblia e para boas práticas dentro da igreja, né? O que você tem visto aí em relação ao correspondente também em relação à gestão e boas práticas? Acaba indo pelo mesmo caminho? Sério que Como é você que quer que eu é? responda? Sério que você quer que eu responda? Não, olha, Não, brevemente, brevemente. não, eu vejo o seguinte, o meio cristão brasileiro, sobretudo, infelizmente, ele ainda está, a minha forma de ver, não tenho a mínima preocupação, a mínima pretensão de que você que está nos ouvindo concorde comigo, mas se eu fizer você pensar no assunto, já estou feliz. Eu vejo o seguinte, eu não vejo, eu vejo diferenciais entre um profissional que atua no mercado de trabalho, sabe o que tem que ser feito, é cobrado por aquilo, é visceralmente cobrado muitas vezes, é exigido além das horas do trabalho, é pago por isso também, mas esse profissional está lá e se dedica dessa forma porque está trocando, é uma moeda de troca, eu trabalho, eu ganho dinheiro, vou pagar minhas coisas, Sim, é vou um pagar casa, contrato. vou sustentar É minha um família. contrato com partes opostas. De outro lado, você tem o meio cristão, onde essas regras não têm que valer, não são as mesmas. Você não está comprando e vendendo serviços. Você Sim, tem um organismo por trás, você define muito bem isso aqui nos seus vídeos no canal. Você está trabalhando com conceitos diferentes, mas, no que diz respeito a certos serviços,
deveríamos aprender com o meio lá fora Sem a sombra de sermos dúvida. também excelentes, a sermos suficientes, minimamente suficientes. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo basicamente 3 grandes grupos de estilos de liderança no que diz respeito a igrejas. São o líder do que diz o seguinte, faz de qualquer jeito que Deus não reclama tanto, eu estou fazendo da melhor forma que pode ser. Então, esse cara não tem a mínima noção de excelência, ele faz de qualquer jeito mesmo. Então, para ele, se é bom, se é ruim, acabou, tá bom. E fica, se você reclamar, fala, não, mas escuta, isso aqui é um organismo, isso aqui é para Deus, isso é coração. O que vale é o coração, não a sua audição. Não. Seja com música, seja com pregação, seja o que for. De outro lado, você tem o grupo que tenta fazer com perfeccionismo, ou então você tem comunidades cuja programação é um showzaço, é um negócio que você aplaude, você fica feliz, você vê uma baita coisa. Mas a sensação que muitas vezes eu tenho quando você vai num culto de uma igreja dessa é que você foi assistir o show de um artista conhecido que você curte num estádio. Ele veio para o Brasil, você foi lá assistir o cara. E você encontrou com a tua adolescência, você cantou, você se descabelou. No meu caso, eu me descabelei várias vezes. Mas você vai lá, você curte tudo aquilo, mas aquilo é um show. Dura isso aqui de tempo, a sua alegria acaba depois do banho, quase assim. Ela passou, aquela euforia passa. E você tem o grupo dos poucos, e um grupo, infelizmente, pequeno, daqueles que são sérios, que tentam fazer a despeito de serem a contramão do mercado de hoje. Os caras que hoje tentam ensinar a palavra, muitas vezes têm as suas comunidades vazias. Aqueles que pregam, abrem a Bíblia e pregam, perdem daqueles caras que abrem a Bíblia e contam a história da autoajuda, que falam aquilo que o povo quer ouvir. Então, aquilo que o povo quer ouvir vai encher púlpito, vai encher salão. Aquilo que fala assim, ó, sua vida pode ser melhor com Jesus, vem aqui, pode ser melhor, vem aqui, faça oferta que você exija de Deus o contrário. Isso está tudo, é tudo menos Bíblia. Esses caras muitas vezes perdem. Então, existe o grupo dos sérios, que infelizmente é o grupo dos poucos, e tem o grupo os dois outros que perfazem talvez o resto. Aí muda o coração dos dois. Um faz por desleixo, outro faz por interesses comerciais, ou para atender um certo público, ou para satisfazer o seu requinte artístico de fazer um show inesquecível. Isso tudo está por aí. Você enfrenta de tudo. Infelizmente, onde você encontra melhor gestão, não do ponto de vista excelente aos olhos de Deus, mas aos olhos humanos, onde você encontra mais profissionalismo, mais gestão, mais dinheiro, é justamente no show business. Porque o cara que faz de qualquer jeito está lá e entrega as moscas. O cara que faz, muitas vezes falando pequeno, é pastor e líder de uma igreja pequena, que tenta fazer o melhor que pode, mas nem sempre está amparado pelos melhores recursos. Onde estão os recursos? Onde a boiada vai. Com todo respeito ao povo evangélico de hoje. Onde existe mais afluência de pessoas, é onde tem mais show, onde tem mais show, em geral, mais né? recurso. Então, você tem um pouco de cada coisa e resta a nós olharmos isso com uma devida atenção e com a cabeça no lugar, dizer, voltar àquele conceito inicial. O que foi mesmo que Deus pediu a mim? Ele pediu que eu me juntasse ao show? Ele pediu que eu fizesse de qualquer jeito? Ou eu pediu que eu fizesse a obra que ele pediu? Ele encomendou. Óbvio que a resposta será do que Deus pede, ele sabe muito bem o que te pediu e você também sabe o que ele te pediu. Muitas vezes nós insistimos e Deus fala, vai para Nínive, você quer ir para Tarsis. E você sabe que vai ter um tempo indigesto, né? Ou você vai causar indigestão com um peixe. Enfim, qualquer um dos caminhos vale o que é isso. Enquanto você, a partir do momento que você enxerga e você tem a noção de você sabe o que Deus quer de você, isso vem de intimidade, de rendição, de vida com Deus, aí, meu amigo, a obra está feita e a obra que Deus quer que seja feita vai ser feita, mesmo que ela seja da comunidade minoritária, mesmo que ela seja na comunidade talvez mais magra em termos de recursos,
mais magra em termos de membros e assim por diante. Fazendo uma propaganda, eu tenho uma outra entrevista que eu fiz com o Dr. Márcio Granconato, o nome é conhecido, né? Ele é irmão do pastor Marcos Granconato, e o Márcio ele é juiz de direito, ele é da área do direito trabalhista, enfim. E na entrevista com ele, ele coloca uma palavra que é muito importante e creio que a gente pode usar aqui. Quando ele fala sobre contratação, inclusive contratação de pastores e etc., que é indevido, ele fala uma palavra que chama-se ânimo, que está no espírito da lei, mas que também está no espírito de tudo aquilo que a gente faz, né? O que nos anima? Quer dizer, qual é o nosso motivo? Qual é o nosso propósito? Acho que nesses dois exemplos que você deu, naquele que faz de qualquer jeito, o ânimo dele certamente não é agradar a Deus. Talvez agradar a boa vida dele, ficar tranquilo no canto dele. O outro lá que tem o show e tal, e que tem um profissionalismo, certamente, ou muito provavelmente, o ânimo dele não é o de agradar a Deus, mas sim que com aquele profissionalismo ele vai angariar mais, ele vai crescer mais, o status dele vai crescer, mesmo que só em fama, mas enfim. Então, acho que tudo tem a ver com ânimo, né? O que é que está por trás, qual é o propósito, qual é o objetivo, né? O propósito do canal, por exemplo, até abordando isso, é tentar trazer esse tipo de informação e universalizar para toda e qualquer pessoa, principalmente para aqueles que não têm recursos, né? Eu aproveito essa propaganda para encerrar, porque o nosso tempo já estourou, né? Lamento muito, a gente podia conversar aqui horas, né? Mas o nosso tempo encerrou para a proposta dessa entrevista. Eu peço aí que você faça as suas despedidas, sua conclusão, e você querendo saber mais, você que está nos assistindo, vai ter que continuar assistindo os nossos vídeos, as outras entrevistas, ou até nos procurando. Então, faz sua conclusão aí, por favor. Só mais uma vez, agradeço mais uma vez o convite para estar batendo esse papo rápido. Se você quiser conhecer um pouco mais do material que eu mencionei aqui, o Marcos também mencionou, está lá no canal do YouTube, Carlos Sider, ou no Facebook, ou no Instagram, qualquer lugar. Você vai encontrar os links lá. São várias entrevistas, lives, no campo profissional, no campo de família, no campo musical, enfim. É o que a gente se propôs a fazer um tempo atrás e continuamos fazendo. Teimosia é um dom complicado. Você separa, eu separei bem em séries, você separa, tá tudo junto, como é que é? Porque você tem os Sem Rodeios, Gente de Carne e Osso e as coisas relacionadas à música, é isso? Tem algumas playlists lá no site. Okay. Eu até gostaria que aquilo tivesse um pouco mais organizado, mas está bem organizado, razoavelmente organizado. YouTube então, ajuda a organizar também. Exatamente. Então, quem for no YouTube vai ver o canal lá, tem todo o trabalho musical, tem todo o trabalho das entrevistas, das lives, que foram feitas sobretudo no tempo da pandemia, e hoje nós estamos produzindo alguns vídeos temáticos que estão voltando ao ar daqui a pouquinho. Enfim, inclusive no canal profissional eu tenho também alguns vídeos que a gente está produzindo, que é também papos como esse que a gente está tendo agora, né? Mas entre profissionais cristãos, não somente para função de gestão da igreja, mas também para vida profissional no dia a dia, lá fora, como o cristão pode fazer diferença no seu lugar onde está trabalhando, na sua área de venda, na sua área industrial, na sua área profissional. Perfeito, joia. Vou tentar colocar tudo na descrição lá direitinho. E você que está nos assistindo, muito obrigado novamente. Vamos ter que encerrar aqui esse episódio da série de entrevistas. Agradecemos muito a sua participação. Não se esqueça de compartilhar, divulgar, né, todas essas informações. Dê lá o seu like. Isso é muito importante para a divulgação do material. E agradeço muito a sua participação. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Tchau.